correspondência recebida, essa que é a nossa vice-presidente desse poder. Antes, porém, vereadora, dá boas-vindas a todos os colegas vereadores também, depois de 2 semanas do recesso do Parlamento, aos funcionários dessa Casa de Leis, que os funcionários, claro que não param, né? A Casa não parou, os gabinetes não param, mas o plenário, por força de lei, paramos por até 15 dias. Então, sejam todos muito bem-vindos. Cumprimentar o público presente, o telespectador que nos assiste pela TV Câmara, e um bom semestre, um bom trabalho a todos os vereadores, funcionários dessa casa, a imprensa escrita, falada, aqui presente também nesse momento. Por fim, a todos que nos acompanham também pela rede social. Então, com a palavra, a vereadora Ana Rita. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. E assim como falou o presidente, é muito bom estar de volta, né? Os 15 dias parece pouco tempo, mas a gente fica com uma saudade de estar de volta na ativa. Temos aqui um ofício da Prefeitura de Joinville, que dá o veto total ao autógrafo de lei número 57/2019, referente ao projeto de lei ordinária 418/2017, de autoria do vereador Jaime Evaristo, do PSC, que dispõe sobre a utilização temporária de pessoal, veículos e equipamentos públicos na realização de serviços em favor de particulares, atingidos por fenômenos naturais, tais como cheias, enxurradas, vendavais, assoreamentos, queda de árvores, deslizamento de terra, entre outros, que assim possam ser caracterizados. Temos a emenda modificativa número 1 de 2019, ao projeto de lei ordinária 128 de 2019, que institui no município de Joinville a Semana Municipal da Cerveja Artesanal e da outras providências. A emenda vem assinada pelo vereador Cláudio Aragão, nosso presidente. Cerveja, né? Semana da Cerveja. Projeto de lei ordinária 159/2019, que dispõe sobre o aproveitamento de alimentos destinados ao consumo humano por doação nos estabelecimentos comerciais localizados no município de Joinville. Esse projeto vem assinado pelo vereador Fábio D'Alonso, do PSD. Projeto de lei ordinária 162/2019, que dispõe sobre o programa de regulamentação e incentivo ao desenvolvimento de nanocervejarias e de cervejeiros caseiros profissionais no âmbito do município de Joinville. Esse projeto também vem assinado pelo vereador Cláudio Aragão. Projeto de resolução número 7/2019, que altera a resolução número 11, de 30 de outubro de 2013, que dispõe sobre a organização administrativa da Câmara de Vereadores de Joinville e da outras providências, e a resolução número 12, de 31 de outubro de 2013, que dispõe sobre a estruturação do plano de cargos e vencimentos dos servidores da Câmara de Vereadores de Joinville e estabelece normas gerais de enquadramento e da outras providências. O projeto vem assinado pelo vereador Richard Harrison. Requerimento número 222 de 2019. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Joinville, o vereador abaixo assinado, de acordo com o artigo 205 do Regimento Interno, vem requerer a Vossa Excelência a retirada da moção número 309/2019. Assina o requerimento o vereador Fábio D'Alonso. Requerimento número 230 de 2019. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Joinville, o vereador abaixo assinado, de acordo com o artigo 205 do Regimento Interno, vem requerer a Vossa Excelência a retirada do projeto de lei ordinária número 158/2019.
Assina o requerimento o vereador Fábio D'Alonso. Foram lidas as correspondências, senhor presidente. Obrigado, vereadora Ana Rita, vice-presidente. Antes, porém, também registrar a presença do Luciano, nosso coordenador da Subprefeitura Sul, e o Anderson, nosso presidente do Conselho de Cultura da nossa cidade, que faz um trabalho. Estamos aí, né, Anderson, discutindo o Sindec e outros projetos também em nossa cidade. Parabéns pela sua atividade a todas as pessoas da cultura de nossa cidade. Também os colegas que prestigiam o plenário nessa tarde. Horário destinado aos partidos. PDT, por 3 minutos. O vereador James Schroeder não se encontra. O PROS, por 3 minutos. A vereadora Ana Rita pede para falar mais próximo, mais depois. PSD, vereador Fábio D'Alonso, por 3 minutos. Não, vereador. O MDB, por 15 minutos. Vereador Mauricinho Soares, ou Roque. Líder da bancada do MDB, Mauricinho Soares. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente, você que nos assiste pela TV Câmara e funcionário desta casa. Presidente, o retorno é da sessão, mas nós trabalhamos muito. Ficamos aí, visitamos muito e trabalhei muito. Peguei uns 2 dias de folga nesse final de semana, mas visitei todas as obras, tivemos reunião aí, inclusive, com o deputado Hélio Costa, trazendo mais um recurso, 1.300.000 para a saúde, onde eu tive o privilégio de marcar com o prefeito e conseguir mais um recurso, professor Hilário, 1.300.000, onde eu visitei ele no gabinete, deputado federal Hélio Costa, e consegui também nessa agenda o ex-deputado César Souza, que passou para nós também, ali juntamente com o Hélio, uma emenda dele de 2 milhões para a saúde. Então, no total aí de 3.300.000, até o jornal colocou ali 2,2, não, mas era 3,3, é o que foi um recurso que nós conseguimos aí trazer com o deputado Hélio Costa. A minha ida a Brasília, vereador Richard, foi visitar o deputado federal e consegui aí dia 23 uma agenda com o prefeito, neste mês que passou, e o prefeito atendeu prontamente ali mais um recurso para a saúde, que isso é importante para o Hospital São José e para a unidade. Estive lá visitando, vereador Richard. Fui lá no Sofia, visitei lá o terreno, para a unidade, mais uma unidade básica lá do Jardim Sofia, aonde vai ser construído. E também tive o privilégio vai agora, nos próximos dias, deve entrar aí no próximo mês, uma emenda de 1 milhão do Rodrigo Coelho, que destinou para o Sofia, a unidade básica ali do Jardim Sofia, e também, vereador Maurício, 1 milhão para a unidade básica do Jardim Paraíso. Vou fazer uma visita com o Rodrigo Coelho ali nos 2 terrenos, aonde tive o privilégio de conseguir esse recurso ali para a saúde, com o deputado federal Hélio Costa e o deputado Rodrigo Coelho. O vereador Roque, obrigado, presidente. Queria passar essa, e quero passar para o nosso vereador Roque. Obrigado, presidente. Tempo do MDB ao vereador Roque Matei. Boa noite, presidente. Boa noite à mesa. Boa noite, vereadores aqui presentes, público que nos assiste pela TV Câmara e pelas redes sociais.
Inicialmente, quero dizer que estamos retornando com as sessões, mas o nosso trabalho ele é permanente, né? E também, vereador Mauricinho, aproveitei essas 2 semanas para fazer visitas às obras da educação aqui de Joinville. A educação, ela aproveita quando do recesso escolar, vereador Ninfo, para poder colocar algumas obras de maior relevância, né, que requer a não permanência do aluno nas escolas, aproveitou agora nesses 15 dias para poder adiantar vários trabalhos. Então, quero parabenizar a Secretaria de Educação. Também visitei, vereador Adilson Girardi, o CI, que está com a obra de um gabião ali no Vila Nova, que é o Nova Vila, não é isso? Que vai ter um outro nome, mas nesse momento a gente conhece por Nova Vila, e as obras também estão bastante adiantadas, e nós vamos ampliar, o Executivo vai ampliar, a Secretaria vai ampliar ainda mais o número de crianças na rede de educação infantil. Então, parabenizo aí por tudo que está acontecendo na rede municipal de ensino aqui em Joinville. E quero lembrar também, vereador Richard, que hoje, sob a sua presidência, na Comissão de Legislação, nós apresentamos o nosso projeto de lei que vem para melhorar ainda mais o processo de contratação de servidores temporários na Prefeitura de Joinville. Hoje, um servidor temporário, ele é contratado por 1 ano, pode renovar por mais 1 ano. O nosso projeto, e tem que ficar aí 2 anos fora, e depois poder retornar novamente para possibilidade de retornar para a Prefeitura. O que nós estamos propondo nesse projeto de lei é que nós façamos, nós temos a possibilidade de contratar por mais tempo os temporários. Então é importante esse projeto, por quê? Porque um servidor que fica 2 anos, Tânia Larso, e depois ele tem que ficar 2 anos fora, então tem todo um investimento da Prefeitura em capacitação, um investimento na comunidade, um investimento de integração desse servidor no serviço público, e depois de 2 anos ele sai, fica 2 anos fora, e só depois de 2 anos ele tem a possibilidade de retornar. Então isso é algo que nós estamos colocando como prioridade, de tal forma que esse servidor ele possa ter uma continuidade. É óbvio que o contrato ele termina e é renovado anualmente, e a partir daí esse servidor ele possa retornar não só por mais 1 ano, mas por mais tempo. Isso vai facilitar em muito a vida do servidor, a vida na comunidade e principalmente no serviço que nós, que o Executivo, que nós oferecemos ao cidadão joinvilense, fazendo com que as pessoas que já estão qualificadas possam continuar por mais tempo, até vir o concurso público, né? Então, esse é um projeto que nós apresentamos hoje na Comissão de Legislação e esperamos que haja aí uma caminhada tranquila para que em breve a gente tenha aprovado e o cidadão joinvilense possa ter um serviço ainda com mais qualidade na Prefeitura Municipal de Joinville. Quero também, hoje pela manhã, fui convidado para participar de um evento ímpar aqui em Joinville. A Universidade Federal de Santa Catarina, ela completou 10 anos da sua vinda aqui para Joinville hoje. O campus universitário aqui de Joinville, que hoje é localizado dentro do Perini Business Park, é um campus que já conta com mais de 1.600 alunos, vários cursos na área de mobilidade, e a UFES que se instalou aqui em Joinville há 10 anos. A Universidade Federal de Santa Catarina, ela foi inaugurada em Santa Catarina, lá em Florianópolis, há 50 anos atrás. E há 10 anos ela está em Joinville. Então eu quero parabenizar pelo excelente trabalho daquele corpo técnico. Nós temos o reitor, o Baldo,
que é o reitor da Universidade Federal do Estado, esteve aqui também. Quero cumprimentar a Kátia, que é a diretora do campus aqui de Joinville, e parabenizar especialmente todos os servidores, os profissionais, os professores e, acima de tudo, os estudantes que estão cursando esses cursos que são na área de mobilidade. Lá nós já temos também cursos na área de pós-graduação, lato sensu e estrito sensu. Então, hoje a Universidade Federal de Santa Catarina faz um grande trabalho aqui para a região norte do nosso estado. Parabéns a Kátia, parabéns ao nosso reitor Ubaldo e parabéns, acima de tudo, todos os que trabalharam por trazer a Universidade Federal aqui para Joinville. A universidade veio trazer mais oportunidades para os joinvilenses e para quem quer transformar Joinville numa cidade cada vez mais justa, mais igual e, acima de tudo, fazer da nossa cidade, fazer com que ela continue sendo a maior cidade do estado de Santa Catarina e, acima de tudo, um destaque na região sul e um destaque nacional. Parabéns a todos, sem exceção, que trouxeram a UFSC para Joinville e, acima de tudo, que consolidaram a UFSC como um campus de vanguarda na formação de profissionais para a nossa cidade, para o nosso estado e para o nosso país. Parabéns, e era isso, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Roque. Ainda o tempo do MDB. Vereador Richard. Senhor presidente, senhoras e senhores aqui presentes, funcionários desta casa e quem nos acompanha pela TV Câmara. Sou eu um insistente das falas pela segurança pública e, portanto, presto dever à minha comunidade, à comunidade joinvilense, presto dever aos meus eleitores, mas principalmente à comunidade joinvilense. Quero saudar aqui, presidente, com a vossa permissão, vereador Bento, e o nosso prefeito, sempre prefeito da cidade, Carlito Mers. Obrigado pelas suas presenças. Eu gosto aqui de citar algumas coisas da construção que tive na vida. E o Carlito, enquanto prefeito da cidade, visitou-me na penitenciária num programa que iniciamos lá sobre sua capacidade de compreender as diferenças culturais e sociais do nosso município. E lá iniciamos um programa muito importante, que foi a parceria com a utilização da mão de obra daqueles que lá cumprem pena. Obrigado pela vossa atenção enquanto prefeito dessa cidade. Presidente, eu tenho uma preocupação com a segurança pública da minha cidade, porque aqui nasci, aqui construí todo o alicerce da minha família e aqui a construir a minha família, principalmente. E nós, da condição de legisladores que somos, ou de homens públicos, existem erros e acertos, e eu compreendo que são muito mais acertos do que erros. E algumas pessoas insistem em querer tutelar ao Legislativo Municipal o que deve e o que não deve fazer. Pois bem, eu cito aqui a Constituição Federal e tenho por ela maior apreço e uma pena não ter podido construí-la enquanto os deputados da Constituinte, e o Carlito era um deles. Mas para dizer o seguinte, o artigo 144 da Constituição Federal, ele diz que o dever sobre a segurança pública é do Estado, vírgula, direito e responsabilidade de todos, incluindo vereadores, deputados estaduais, deputados federais, ou qualquer um que queira compreender e influir positivamente em assuntos desta natureza. E algumas pessoas vão para as mídias sociais dizer que este não é o papel de vereador e querer tutelar ao vereador o que ele deve e o que ele não deve fazer. Ora, se eu, especialista em políticas públicas de segurança que sou, há 30 anos desenvolvendo segurança pública dentro desta cidade, vereador Mauricinho Soares, desculpa, Maurício Peixe. Diretor da unidade, que é uma referência, aí eu peço desculpas aos meus pares, mas ela é uma unidade de referência no país em relação à reincidência. E eu não poder participar, tendo em vista que este município é, sem sombra de dúvidas, o maior arrecadador desse estado. Portanto, é daqui que saem recursos significativos
para N segmentos e atividades que deve o Estado às municipalidades. A municipalidade, nesse caso, Joinville. E aí, o Estado de Minas Gerais, e eu quero aqui saudar o desembargador, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que nos recebeu prontamente e que apresentou, vereador Roque Matei, Vossa Excelência, que conhece sobre números e tem apreço por eles, porque foi o secretário de Educação deste município, e eu sei do trabalho que Vossa Excelência fez enquanto secretário de Educação. Veja, vereador Ninfo, o senhor que gosta também de números e busca a resolutividade desses números, o Estado de Minas Gerais possui um modelo de execução penal que tem índices de reincidência de 9%, que tem investimentos por cada uma dessas vagas. Portanto, numa conta de padeiro, e aqui eu vou elucidar àqueles que nos acompanham pela TV Câmara e eventualmente tenham dúvidas, acessem o Google e o Google vai poder confirmar cada uma das palavras que estou eu aqui proferindo a estes que nos acompanham aqui e aos meus pares. Primeiro, o modelo adquirido no Estado de Minas Gerais são 4.500 sentenciados, vereador Ninfo, sobre essa condição, a um custo de R$ 1.100 com índice de reincidência de 9%. A penitenciária industrial de Joinville tem um custo de R$ 3.500 e um custo por preso de R$ 3.500. Nós estamos falando de 2/3 de economia. Se multiplicarmos no tempo, vezes apenado mês, vezes ano, e considerar que a pena média no país é de 6 a 8 anos, nós teremos, senhoras e senhores, nada mais que R$ 1 bilhão de economia. Dinheiro esse que pode ser direcionado imediatamente, se aqueles que nos governam derem atenção a esse modelo, direcionar, por exemplo, a educação, por exemplo, a saúde, ou, por exemplo, a segurança pública ou a própria justiça e cidadania. É só uma questão fria de análise de números, dado e de resolutividade, que o sistema, ao longo da sua história, não tem absolutamente feito nada que possa reduzir essa reincidência. E aí nós temos que ficar muito bem claro para nós, senhoras e senhores, eu peço a atenção dos senhores, sei que o assunto pode ser extremamente chato, mas ele é importante. Porque algumas pessoas colocaram nas mídias sociais uma frase que ela jamais ocorrerá no país. Jamais ocorrerá no país. Somos nós, presidente, signatários do Pacto São José da Costa Rica, assinado por este país em 1900. Portanto, nós não veremos, pelo menos não num curto espaço de tempo, alguma câmara de gás, alguma cadeira elétrica, ou alguma injeção letal, ou paredão de fuzilamento. Nós temos um problema e esse problema nós temos que tratar. E tratar efetivamente, porque muita gente, isso é responsabilidade do Estado. Não é responsabilidade do Estado. É dever do Estado, mas é direito e responsabilidade de cada um de nós. Porque o cometimento desses crimes não são no Estado de Santa Catarina, nem tampouco no país. Os cometimentos dos crimes, vereador Jaime, são dentro do nosso município. E nesse período de execução penal, cumprem pena também nesse município. E nesse município, quando saem, novamente seguem os rumos na vida em 80%, considerando que temos 850 mil presos, portanto, 640 mil voltam à delinquência, voltam a vitimar a nossa comunidade. Presidente. E é embasado nesta preocupação que tenho, considerando o vereador Mauricinho Soares, as faltas de recursos em N segmentos que deve o Estado às municipalidades, joga-se pelo ralo mais de R$ 1 bilhão e 200 milhões nesse segmento que está falido e que precisa ser discutido. E é nesta casa, sim, que iremos discutir os rumos da segurança pública desse município, desse Estado e desse país. Serão nas câmaras de vereadores, embasado em posições muito claras, muito economicamente viáveis e que nós possamos trazer segurança pública à nossa municipalidade. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Richard. O PL, por 6 minutos. Vereador Maurício Peixe. Antes, porém, vereador Maurício... Estava o ex-prefeito Carlitos, está ali, né? Queríamos registrar também o nosso colega vereador Bento também, junto com o ex-prefeito Carlito, também, assim como também o nosso secretário Raulino, a presença, muito obrigado.
E também o ex-secretário Nelson Trigo, que está ali, também que foi secretário no governo Carlito, né? Está presente na sessão, sejam todos muito bem-vindos, além de todos os convidados que prestigiam essa sessão também. Por 6 minutos, o PL, o vereador Maurício Peixer. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, funcionários dessa casa, profissionais da imprensa, público presente, telespectadores que nos acompanham pela TV Câmara, saudar especialmente o ex-prefeito Carlito e o nosso grande amigo, vereador Manuel Bento. E Bento, quando te vejo aqui, realmente dá saudades do nosso tempo aqui, que a gente convivia junto, o vereador Rodrigo Facchini, que era o grande amigo também do vereador Bento, o vereador Cláudio Aragão, mas principalmente quando o Carlito foi prefeito, e aí eu quero relembrar algumas coisas. Eu sempre fui oposição, né? Sempre declarei isso e fizemos uma oposição até dura, muitas vezes, né? O Carlito sabe disso. Mas sempre numa convivência com o vereador Bento e as coisas do município que elevavam o nosso trabalho. Quantas e quantas vezes o vereador Bento, como líder do governo, vinha conversar conosco, pedindo para que houvesse uma olhada melhor, um carinho, uma atenção melhor, e que nós passávamos aqui projetos do governo, porque era bom para a cidade. Nenhum momento e nenhuma vez, isso o Bento mesmo comprova, e ele fala, nenhuma vez nós fizemos uma oposição aqui, vereador Ninfo, de fígado, de contrariedade ou para prejudicar a cidade. Sempre foi na base de discussão, de entendimentos com o líder do governo. O Bento, como líder do governo, que era do governo Carlito, petista, sabe disso, que tinha as rejeições aqui da casa, contrariedade, mas soube sim conduzir e levar os projetos do governo, que foi bom para a cidade, sempre de uma forma muito segura e muito correta conosco, muito correta mesmo. Então, sinto saudade, vereador Bento, principalmente quando nós trabalhamos, vereador Rodrigo, eu sei que quer se manifestar e fica à vontade, quando nós trabalhamos arduamente na Lei de Ordenamento Territorial. Eu, o vereador Bento, especialmente, que tocamos, né, o vereador Rodrigo, não, mas fala, saúde aí, eu vou dar o tempo para ti. Trabalhamos muito mesmo, arduamente. O Bento pagou um preço muito alto, e eu quase paguei também, porque nós esquecemos do externo, de ir trabalhar com as nossas comunidades, para trabalhar internamente aqui a Lei de Ordenamento Territorial. Foi muito mesmo, muito trabalhoso. Vereador... A minha fala, vereador Maurício Peixe, era justamente essa, né, fazer aqui uma singela homenagem, talvez, ao vereador Bento, ao vereador Maurício Peixe, que dia após dia, num esforço incansável, ofereceram à cidade de Joinville a Lei de Ordenamento Territorial. Prefeito Carlito, naquele momento eu presidi essa Casa Legislativa e sou testemunha, né, o quanto a entrega, tanto do vereador Maurício Peixe quanto do vereador Bento, no sentido de discutir com a população, no sentido de ouvir o cidadão e de entregar à cidade essa lei que vinha se arrastando já há tanto tempo e que era necessária, se fazia necessária naquele momento e ofereceu a Joinville essa segurança. Pena que ainda hoje exista uma morosidade muito grande no que se refere ao licenciamento. Você imagine se essa lei não estivesse ainda a serviço da nossa cidade. Então, para resumir aqui, vereador Maurício Peixe, lhe agradecer pela oportunidade, mas fazer esse justo registro, né, do vosso trabalho, do trabalho do vereador Bento, que faz muita falta nessa casa. Obrigado. É isso aí. Eu também quero tratar de um assunto muito rápido. Eu tenho tratado, aqui fizemos reuniões sobre a pessoa em situação de rua. Hoje, tranquilamente, Joinville tem um crescente número de habitantes de rua, pessoas em situação de rua, que fica em torno de 1.000 pessoas. Nós provocamos aqui, estou vendo alguma ação do governo, parece, eu não vi ainda, não soube direito como é que está funcionando, mas numa casa de passagem, lá no Ademar Garcia, parece com a mãe Jacila, eu não estou sabendo dos detalhes, se houve convênio, se não houve,
mas pelo menos já houve uma ação do governo, da Secretaria de Assistência Social. Mas é muito pouco ainda. Precisa vir muito mais. Eu passo todos os dias na frente do cemitério ali. O vereador Ninfo mora lá perto também. Eu vejo aqueles moradores lá, em situação de rua, com as suas barracas, né? Suas barracas montadas. Os comerciantes mandaram um áudio para mim e mandaram o áudio para o Ninfo, eu sei, de comerciantes ali achincalhando nós por essa situação. Porque eles dizem, vocês não sabem o que é sofrer um comerciante de estar mais ou menos 50% em queda os seus negócios, em virtude daquela população que está ali, que é de responsabilidade da prefeitura. Quero dizer o seguinte, se um cidadão normal, aquele que paga os seus impostos, que faz tudo correto, ele sair um pouquinho fora da lei na construção da sua casa, por qualquer situação, a prefeitura vai lá imediatamente e multa. Ou manda até embargar, ou até tirar fora a construção que fez. Eles estão ali, não são incomodados. Então, já que não são incomodados, que a prefeitura coloque então lá daquele banheiro químico, bota um chuveiro também lá fora, já oficializa lá como uma ocupação. Porque ali, gente, é a entrada da cidade, não é só ali, tem outros lugares. Então já vamos pedir isso, não é nem conforto comunidade, mas uma necessidade. Porque, sinceramente, eles estão lá, vai lá e pergunta para as pessoas. Estão defecando, estão urinando, estão fazendo isso, fazendo aquilo, comendo em todo lugar lá e está atrapalhando tudo. Tem que tomar providência. Eu teria muitas outras coisas para falar, mas o meu tempo terminou. Obrigado, presidente. Obrigada, vereador. PSDB, não temos ninguém ainda. Tempo de 9 minutos ao PSB. Vereador Ninfo. Senhora presidente, caros colegas vereadores e vereadoras, o público aqui presente, também saúdo Carlito Mers, nosso ex-prefeito, estivemos juntos já hoje lá na Universidade Federal. Quero dizer aos colegas que nos prestigiam nessa tarde também, que tivemos um recesso, sem dúvida, mas tenho absoluta certeza que a maioria dos vereadores usou esse recesso em dobro de atividades para poder se atualizar, para poder fazer contatos e assim por diante. Eu queria aproveitar o ensejo também para fazer uma consideração muito importante, o que está... O Raulino Biscossi também nos prestigia aqui, secretário, muito obrigado. Fazer uma consideração sobre o que está acontecendo no país. Nós temos visto movimentos econômicos com atividades inacreditáveis, que vão mudar com certeza o nosso país a curtíssimo prazo. O simples fato de ter sido privatizado a distribuição de gás, que nós estávamos jogando fora, o Brasil estava queimando o gás, reduziu no dia seguinte em 10% o preço do gás de consumo. E a expectativa é que venha a reduzir até 40%. Como vocês sabem, vidro, alumínio, cimento, cerâmica são altamente dependentes do gás. No alumínio, o gás significa 50% do preço da matéria-prima. Veja o que isso pode significar de redução de custos e de potencializar o país nesse produto. Um outro fator que eu concebo de altíssima importância é a concessão das ferrovias, que foi feito um projeto e ampliado a extensão, especialmente da Ferro Norte, a ferrovia que vai até o Maranhão, que ainda faltam 1.200 quilômetros para serem concluídos e que foi contratado por uma iniciativa privada para fazê-lo em 15 meses, o que demorou 32 anos e não foi concluído, agora está chegando a um ponto final. Isso significa, senhoras e senhores, que o Brasil está realmente turbinando a sua máquina para poder crescer, avançar e evoluir. O outro fato é a simplificação das atividades
empresariais, a eliminação do e-social, que era uma trava nas empresas, trazendo enormes dificuldades para todos os empresários, multando eles por motivos os mais insignificantes. Como diz o ministro Paulo Guedes, estamos tirando das costas do empreendedor o piano que o dificultava de caminhar, já que as bolas de ferro da perna direita e esquerda lentamente estão sendo gastas pela corrida que o empresário brasileiro tem que fazer para fugir dos seus competidores. Queria considerar também ainda o fato que já o vereador Roque Matei falou, assim que o nosso presidente também esteve hoje, nos 10 anos da Universidade Federal de Santa Catarina, que foi uma solenidade simples, homenageou-se às pessoas que deram base para essa escola em Joinville, mas mais do que tudo, a informação que a nossa universidade se encontra entre as 4 melhores do país e que tem a grande chance de se tornar a primeira universidade em termos de qualidade, competindo no país inteiro. E o que faz a grande diferença? São os laboratórios que foram instalados nessa universidade aqui, em Joinville em particular, dentro de um grande centro industrial, fazendo com que os alunos possam transformar aqueles laboratórios em unidades de produção e unidades de desenvolvimento, que era com certeza uma das grandes angústias que os empresários tinham, que nós já temos universidades as mais diversas, espalhados por esse estado, que não contribuem como deveriam para com a comunidade em geral. Toda vez que um produto novo, um processo novo é desenvolvido em laboratório, colocado na prática, o professor Roque Matei é campeão nisso, pode nos dizer quanto isso significa redução de custo, aprimoramento de processo e, consequentemente, de melhores resultados. Portanto, o evento de hoje de manhã foi significativo. O reitor Ubaldo César Baltazar, ele foi de uma simplicidade nas suas palavras, mas de uma profundidade que realmente nos empolgaram sobremaneira. E há de destacar que nessa universidade se criou as cadeiras de ferroviária e naval, que é um outro projeto que está sendo desenvolvido no Brasil para se colocar em funcionamento a cabotagem, evitando que os veículos tenham que sair aqui de Joinville ou de Porto Alegre ou de quer que seja, para ir até o norte e nordeste do Brasil, transportando a mercadoria nas costas do navio, quando nós podíamos muito bem fazê-lo com costa dos caminhões, retificando, para fazê-lo em cima de navios a custos extremamente mais reduzidos. Portanto, nós estamos no limiar de um acontecimento sensacional. E queria acrescentar também palavras do ministro Guedes, Paulo Guedes, que o Bolsonaro fala muito isso, está se criando o empresário individual no Brasil. Se nós pudermos nos aprofundar um pouco o que isso significa, vocês vão ver a revolução que vai acontecer no momento que nós pudermos transformar realmente todo homem ou mulher brasileira num empresário responsável pelas suas atitudes e por suas ações, onde cada qual é obrigado a fortalecer-se economicamente, pensando na poupança para poder garantir o seu futuro. E, finalmente, para completar, eu gostaria de pedir, insistir, para que todos estejam presentes amanhã na audiência pública que vai acontecer aqui na Câmara, quando vai se discutir a outorga onerosa. É um assunto extremamente delicado, foi conversado hoje na Comissão de Legislação e Justiça, porque a outorga onerosa significa que a Prefeitura vai ter a chance, de reembolsar aquelas pessoas que têm imóveis tombados ou imóveis que não pode ser dado o uso que se esperava, poderão ser indenizados com esses recursos e, ao mesmo tempo, abrindo espaço para que se construa prédios mais elevados, se consiga utilizar melhor as áreas disponíveis para se implantar empresas, edifícios e assim por diante. Portanto, amanhã às 19h30, faço questão que os vereadores todos estejam aqui presentes, porque isso vai significar uma mudança na postura de Joinville para todos os efeitos.
Da mesma forma, nós vamos ter uma audiência pública na quarta-feira. Ainda nessa audiência pública vai ser discutido também o projeto das marinas em Joinville, que é um projeto que está correndo de longa data na cidade e que de alguma forma vai significar um investimento gigantesco nesse ambiente. E na quarta-feira, na nossa Comissão de Cidadania, vai ser discutido o assunto do Rio Matias, que é, de fato, em conjunto com a Comissão de Finanças, um tema que está em pauta todos os momentos. Nós precisamos nos fazer presentes quando o assunto é desenvolver Joinville, crescer e avançar. Nós precisamos cada vez mais pensar em Joinville, em reduzir os nossos gastos e investir naquilo que gera emprego, renda e que traga segurança e tranquilidade para a nossa população. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, vereador. Pelo tempo de 6 minutos para o Solidariedade. Vereadora Adilson. Senhora presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, muito boa tarde a todos que estão presentes também neste plenário. Eu gostaria de fazer um resumo bem rápido das atividades, né, que fizemos nesses 15 dias, durante o recesso aqui, onde que não haviam sessões, nem as reuniões das comissões, mas o trabalho lá fora é intenso. Recentemente, a ponte sobre o Rio Piraí, na estrada Blumenau, teve um problema, lá passou um caminhão e ela ficou danificada. Hoje pela manhã, nós acompanhamos, depois de uma semana de buscas, né, e contatos lá com a região, moradores da região rural, nós conseguimos lá, junto com a subprefeitura e a Associação de Moradores Rural, começar hoje a obra, a prefeitura esteve lá. A ponte vai ser restabelecida durante essa semana. Até sexta-feira, o tráfego de veículos, caminhões, ônibus, inclusive, vai ser restabelecido. Então, a obra já está acontecendo. Estivemos pela manhã lá acompanhando, né, o começo das ações, só para tranquilizar aquela comunidade na região da estrada Blumenau. Também estivemos no CI Bianca Pinheiro, que é o CI Nova Vila, acompanhando as ações da construção do muro de contenção. Está no prazo, está acontecendo, vai ficar concluído antes do prazo da licitação e o CI será entregue para a comunidade até o final deste ano. Serão mais 310 vagas para a educação infantil no bairro Vila Nova. Juntamente com o CI Salete Conesc, que foi inaugurado há 2 anos, nós teremos então 100% de aumento do número de vagas para a educação infantil no bairro Vila Nova. Uma obra importante, né, para aquela comunidade que hoje já conta com quase 30 mil habitantes, o bairro Vila Nova. Nesse final de semana, nós tivemos um evento muito bonito lá no bairro Vila Nova, que foi a festa de aniversário de 153 anos do bairro Vila Nova. Então, começou lá às 9 horas da manhã, o prefeito esteve lá, o vereador Roque também esteve, o vereador Maurício também passou por lá. Tivemos uma comemoração muito bonita, a eleição das rainhas no período da manhã, e uma festa por onde que passaram mais de 3 mil pessoas. Quero parabenizar aqui o Conselho das Associações de Moradores do Vila Nova, na pessoa do seu presidente, seu Júlio Savadil. Parabenizar também os presidentes de cada associação de moradores que ajudou a organizar a festa, né? A comunidade em geral que participou, as escolas que estiveram lá, todas elas apresentando, né, as suas ações, as suas atividades. Foi uma festa bonita, digna do bairro Vila Nova. Então, quero agradecer a todos que participaram, né, e dizer que a comunidade está de parabéns. Era isso, senhora vereadora. Obrigada, vereador. Ainda dentro do tempo de solidariedade, a vereadora Tânia Larson. Senhora presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, público presente e quem nos assiste pela internet, pela TV Câmara. Dia 29 de julho, o Abrigo Animal completou 18 anos. E no domingo agora tivemos organizado pelo Abrigo Animal, pela ONG, onde compareci, o evento em homenagem aos 18 anos, onde que as pessoas, protetores, simpatizantes, fundadores, né, o pessoal envolvido na causa animal, funcionários estiveram lá. Eu quero aqui parabenizar o Abrigo Animal, quero parabenizar os fundadores, aos Nilda, o senhor Mário, né, já falecido, as pessoas que fazem acontecer naquela ONG, que são mais de 300 animais naquele local. Também
os voluntários e as pessoas que adotam os animais lá na ONG, né? Que adotam com responsabilidade, que faz um trabalho magnífico, né? Faz acontecer com eventos, com ações, com feira e com a ajuda da comunidade, com a doação de ração, material de limpeza, e esse é o trabalho. E também domingo, até hoje, nós também tivemos uma ação no Morro do Meio, através da Branquinha, uma cachorrinha que ela pariu no meio de um mato enorme, no matagal, e foi difícil pegar ela. Para vocês verem, quando a gente luta, vereadora Ana Rita, pelos animais, as pessoas acham, né, nos criticam, mas não sabem a sabedoria de um animal, que é um ser vivo que sofre também. Então, nós tivemos um resgate da mãezinha, primeiro dos filhotes, numa área juntamente com o Corpo de Bombeiros, onde eu quero aqui agradecer ao comandante Carlos, ao subcomandante Favorim e aos bombeiros, o Wilson, o César Carpegiani e o Matheus da Silva, além da minha assessoria, né, e o OPA, que fizeram essa ação e a gente conseguiu. Hoje era quase meio-dia, vereador Facchini, e nós estávamos lá no meio do mato resgatando. E agora à tarde a gente conseguiu resgatar a Branquinha. Então, estão bem, numa clínica, mas foi uma luta. Foram 2 dias de luta para resgatar. Então, quando acham que salvar uma vida animal é fácil, não é fácil não, pessoal. Vem os traumas, assim como nós humanos temos traumas, né? Quando alguém nos ameaça, nos batem, assim são os animais também. E a dificuldade do resgate, porque eles ficam na desconfiança do ser humano. Então, quero parabenizar o Corpo de Bombeiros de Joinville e o Abrigo Animal pela... Era isso. Obrigada, vereadora Tânia. Pelo tempo de 6 minutos para o PSDB, vereador Odir. Presidente, quero cumprimentar as demais meninas desta casa, a vereadora Tânia, vereadora Iracema, senhores vereadores, público aqui presente, quero saudar essa pessoa maravilhosa e cujo meus filhos tiveram a oportunidade de serem seus alunos, professor Trigo. Vossa Excelência tem dado uma contribuição muito grande para a sociedade joinvilense. Portanto, nossos parabéns. E Vossa Excelência é uma pessoa de posicionamento, e nós temos que ter posicionamento. Quero cumprimentar o secretário Raulino, da Cultura, mas quero fazer uma saudação especial ao prefeito Carlito. Prefeito Carlito, eu tenho dito, e é notório o meu posicionamento, eu disse que o seu governo foi ruim, mas que esse é pior. Eu já disse várias vezes, é bom, né? O seu governo foi ruim, mas foi pior. Esse é pior. O senhor deixou, Carlito, um grande legado para Joinville. Foi o primeiro município que fez uma PPP. Está a Expoville lá, gerando emprego, gerando renda, que é imensurável. A importância de ter passado o vereador Ninfo. E até fiquei impressionado naquela época, e como presidente da Câmara conversamos muito sobre isso. Sei que a sua intenção era passar a Cidadela Antártica, passar a Arena, passar todas essas quincalharia que estão aí só para comer o dinheiro da sociedade e não produz nenhum dinheiro. Hoje, nós podemos dizer, e aqui está o secretário da Fundação Cultural, que sabe o quanto que a Expoville é importante. Antes era um elefante branco. E eu pensei, o Carlito, sendo do PT, fez uma coisa maravilhosa, isso ficará na história. Outra coisa, todo mundo debochou de nós.
quando construímos aqui, que disseram até que era a pinguela do Carlito, a pinguela do Marcelino e mais não sei o quê, a Ponte Charlot está ali hoje. Vocês já viram o presidente do Festival de Dança, senhora presidente? Quantas pessoas tiraram foto, levaram aquilo ali, vereador Fábio D'Alonso, na história, né? Devíamos ter mais travessias dessas. Esse era o sistema republicano que existia, o compartilhamento das responsabilidades, tanto do legislativo quanto do executivo. Todas as entidades no seu governo recebeu, o futebol recebia verba, futebol amador, as entidades. Isso era compartilhado, vereador Ninfo, porque não é o prefeito só responsável pela cidade, todos nós somos responsáveis pela cidade, mas nós fazíamos um sistema compartilhado. E só dessa forma que o município melhora. Então, quando o prefeito Udo assumiu, e na primeira gestão eu votei nele, no segundo turno, eu disse, agora vai ser uma maravilha. Se o Carlito deixou esta obra fantástica, que foi transferir a Expoville para a iniciativa privada, Joinville não vai ter mais nada, porque o Udo tem esta visão empresarial. E o que aconteceu? Passados 7 anos, está tudo caindo. Não vou citar os nomes porque eu vou ser repetitivo, mas está tudo caindo. E, pelo jeito, vai continuar assim. O próximo prefeito tem que fazer uma limpa, passar tudo isso para a iniciativa privada, para gerar emprego e gerar renda. Só a Expo Super, quando ela está aqui, não é verdade, secretário? Em 15 dias, ele gera 2.300 empregos, vereador Mauricinho. Então, nós temos que tirar isso das costas do governo. Então, meus parabéns, Carlito, você... tivemos um bom diálogo. Nunca conversei com o senhor sobre a presidência da Câmara. Nunca. Com o prefeito Carlito, nunca conversamos sobre isso. E fizemos uma gestão compartilhada. Não, nunca conversamos. Conversamos depois que eu fui presidente. O prefeito vinha aqui. Nós fomos lá só uma vez no governo Carlito, quando foi para tratar da greve dos servidores. Aí nós fomos lá. E num dia o prefeito Carlito resolveu, depois de 40 e poucos dias. Mas, obrigado, prefeito, a sua bancada votou em mim, com certeza não se arrependeram de ter votado em mim, porque eu sempre fui olho a olho e um projeto junto. Um minutinho mais, tá, vereador? Que é o projeto de Joinville, vereador leu isso. Vossa Excelência, naquela época, fazia parte deste governo. Senhora presidente, nós vamos ter agora mais alguns meses aqui. Vamos debater, tem grandes projetos para a cidade de Joinville. Projetos esses que vêm melhorar, professor Roque, cada vez mais a qualidade de vida das pessoas. E nós temos essa responsabilidade, e de 6 meses, vamos aqui nesses meses, nós vamos fazer um grande debate que a cidade precisa, que a cidade necessita, que a cidade espera de cada um de nós. E com certeza nós vamos nos mantermos na mesma forma de comportamento, sempre discutindo os problemas, sempre no campo das ideias e nunca no campo pessoal. Vamos ter mais um grande semestre aí de grandes discussões. Obrigado. Obrigada, vereador. Por 6 minutos agora para o PSC. Vereador. E o Wilson vai primeiro. Vão dividir o tempo. Três. Ok. Senhora presidente, cumprimentar as nossas vereadoras, senhores vereadores, público que nos assiste pela TV Câmara, pela internet, as profissionais que nos auxiliam também nos cumprimentos, assessores,
de forma especial a todos que estão nos acompanhando aqui na sessão. Quero cumprimentar de forma especial o prefeito Carlito e sempre que me perguntam o que me levou, vereador Odir, a estar nesta casa, eu não posso negar que foi o prefeito Carlito. Se não fosse o prefeito Carlito, eu não estaria aqui. Quando fui secretário regional, pelo convite do prefeito Carlito, lá fizemos um trabalho excepcional, com a participação do ex-secretário, professor engenheiro Nelson Trigo, cumprimento o senhor também. E lá estivemos com o prefeito e com o secretário do CEINFRA na época, né, o doutor Nelson Trigo, no canal do Rio Velho. E tinha um histórico de enchentes de mais de 20, 25 anos. E conversamos com o prefeito Carlito, com a especialização da área do engenheiro Nelson Trigo, e foi possível convencer os técnicos a contratar uma empresa, na época de Itajaí, doutor Ninfo, que tinha uma adaptação de uma estrutura de retro em cima de uma balsa, e foi aberto o canal do Rio Velho pela primeira vez, o que resolveu o problema das enchentes, vereador Maurício Peixer, em 70% naquele período. E a comunidade reconheceu o trabalho do prefeito e também o meu trabalho enquanto secretário regional, e fomos eleitos, né, com 4.430 votos, vindo numa condição de sem nenhum capital, sendo desconhecido. E gratidão, uma palavra que a gente tem que ter no coração. Eu não estou mais no Partido dos Trabalhadores, mas reconheço a minha condição de vereador hoje passa pela história do deputado e prefeito Carlito. A ele sempre a minha gratidão por ele ter me dado a oportunidade. Eu era carteiro, não é? Estava como motorista dos Correios e fui candidato a vereador naquela oportunidade. O vereador Fachin também foi. 2008, né? Nós não fomos eleitos naquela vez, mas com esse trabalho nós chegamos na Câmara. Então, obrigado ao prefeito Carlito Merz, também ao secretário Nelson Trigo, que esteve conosco lá um sábado pela manhã analisando essa possibilidade de cortarmos, vereador Nathanael Jordão, o senhor que é da região, cortarmos o canal. E o prefeito esteve, inclusive, comigo, dentro do canal, num botezinho, num barquinho, né, onde ainda era uma perspectiva de corte. Isso foi feito, foi aberto o canal numa condição de 10 metros de largura por 5 metros de profundidade, coisa que antes era um córrego aí de um fiozinho de água, não tinha 50 centímetros. Então toda a água do bairro Paranaguamirim ficava represada, e com as chuvas fortes gerava um refluxo e acabava enchendo as casas. Esse trabalho foi fantástico, foi formidável, e nós precisamos ter a grandeza de reconhecer o trabalho das pessoas, ainda que, às vezes, a questão ideológica seja antagônica, não é? Que não é o meu caso, a minha saída do PT foi por outras motivações. Então, faço esse registro, não é? Que fica sempre registrado nesta Casa de Leis. Agradeço, senhor presidente, por essa oportunidade. Tinha outra situação para tratar, mas não, só tem 40 segundos e eu não vou conseguir fazer a defesa e fechar a linha de raciocínio em 40 segundos. Quero começar a primeira reflexão do segundo semestre, dando exemplo, não estourando o tempo. Bom, presidente, obrigado. Obrigado, vereador Luilson. Agora, por 3 minutos, o próximo, vereadora Ana Rita.
Boa tarde, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público aqui presente, o ex-prefeito Carlito, o nosso secretário. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa. Assim como alguns de vocês falaram, eu também, nesse período chamado intervalo, férias, não sei como se chama, não deixei de trabalhar, porque quem trabalha com a causa animal não para nunca, não tem sábado, domingo, feriado, noite, né? A gente está sempre funcionando em função desses animais. Então, quer dizer, só não tivemos as sessões, porém o resto do trabalho aconteceu normalmente. Mas eu venho hoje aqui, assim como eu fiz no ano passado, lembrar que nós temos aqui a Câmara Mirim, aqui na nossa Câmara, e que a vereadora Mirim, Ana Laura Carvalho de Paiva, foi uma, entre 900 projetos enviados, ela foi uma das 3 escolhidas para que o projeto dela chegue até Brasília e seja, então, analisado pelos deputados federais e para virar lei ou não. Assim como o ano passado, o nosso representante aqui conseguiu que isso fosse virado lei. A lei dele era que previa que as prefeituras, né, providenciassem a tradução dos documentos dos estrangeiros, dos haitianos que vieram para cá, no prazo de 1 ano. Então, o projeto da Ana é muito interessante, porque ela fala aqui que ela quer que as bibliotecas escolares da rede pública permaneçam abertas durante todos os dias da semana, para empréstimos de livros e também como espaço dedicado à pesquisa e estudo. Vejam só que interessante, hoje em dia, quando essa meninada só quer saber de telefone, de celular, smartphone, coisas eletrônicas, ela está focando numa biblioteca, ela está focando na leitura, que é algo que enriquece, que é algo que faz a gente evoluir, que faz a gente crescer, faz a gente sonhar. Então, vamos lembrar que nós temos, uma vez por mês, a reunião da Câmara, né, Mirim, e daqui saem muito boas ideias. E vejam bem, esses meninos e meninas, na faixa de 13 a 15 anos, eles já estão aprendendo na prática a exercer a cidadania, a entender deveres e direitos. E eu acho que isso é muito importante, e a gente precisa dar mais valor do que já dá, porque eles, como a gente sabe, são eles que vão ser o futuro do país. Então, nós precisamos dar ênfase a isso e parabenizar esses alunos. Então, vamos torcer que agora, em outubro, porque esses 3 projetos escolhidos nacionalmente, agora vão passar pelas comissões, iguais aos nossos projetos, e em outubro vai ser votado. Então, em outubro, eles vão escolher, dentre esses 3, qual que vai virar lei. Então, vamos desde já fazer uma torcida grande para a Ana Laura, para que ela consiga trazer esse prêmio, esse projeto, né, para Joinville e espalhar essa boa notícia para todas as bibliotecas do país. Que crianças possam estar nas bibliotecas lendo, aprendendo, do que na rua, sendo, né, muitas vezes levadas ao tráfico, ao consumo de drogas, etc. Era essa a minha mensagem de hoje. Obrigada. Obrigado, vereadora Ana Rita. Vereador Jaime Schroeder. Irmão. O vereador Jaime Evaristo como líder do PSC. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, Distrito Público aqui presentes, funcionários desta Casa Legislativa e telespectador da TV Câmara, internautas também. Cumprimento de maneira especial o secretário Raulino aqui presente, o ex-secretário Nelson Trigo também aqui presente. E quero fazer uma referência especial também, ao ex-vereador Bento também estava aqui presente, e ao ex-prefeito Carlito. Por a gente conhecer, onde trabalhamos um período junto, uma pessoa que eu pude acompanhá-lo no dia a dia no seu gabinete, pelo seu trabalho, sua dedicação em prol da nossa cidade.
eu não poderia falar diferente da sua postura e o teu desempenho e tudo que tu fez por Joinville. Tá, parabéns pela sua grande atuação. Voltamos do recesso. E nesse recesso, presidente, nós trabalhamos bastante. Além de atender, Raulino, no gabinete, algumas agendas que nós tínhamos, de algumas lideranças da comunidade, fiz em loco algumas visitas nos nossos bairros de Joinville. O vereador, ele tem que conhecer os bairros. Mesmo que o vereador tenha uma atuação local, mas ele precisa conhecer todos os bairros de Joinville e ver as dificuldades, ver como andam as pessoas. Ele tem que acompanhar no dia a dia também os cidadãos da nossa Joinville. A Joinville não é só o centro da cidade. A Joinville, ela é expandida, ela tem áreas que realmente muitas pessoas, vereador Iracema, têm outras dificuldades do que no centro da cidade, do que outros bairros localizados bons de se morar. Existem as dificuldades, e muitas dificuldades que existem. Mas sabemos que o Poder Executivo tem procurado de toda forma resolver. Mas o que eu quero dizer é que o vereador precisa conhecer Joinville como a palma das suas mãos. Eu lembro do saudoso prefeito, foi deputado, prefeito, deputado estadual, federal, governador e senador Luiz Henrique. Ele sabia os nomes de muitas ruas, tinha na cabeça na hora, rua tal, rua tal, rua tal, já dizia aquela rua, ele tinha isso. E o vereador é a mesma coisa, ele não pode só estar focado na sua região. Por isso que quando o vereador é eleito, ele é eleito para Joinville, ele não é eleito só para um bairro. A sua atuação é por Joinville. Então fizemos isso, corremos, vimos como está a questão da saúde, da educação, as pessoas perguntando, vai sair, a minha rua vai ter asfalto ou não, como é que está a pavimentação compartilhada, as pessoas perguntando como é que fica a questão dos postos de saúde, como é que está a educação, como é que está a questão do CI, se vai ter mais CI, e eu dizendo que muitas novidades virão, e outras mais virão. O governo tem procurado estender e fazer muitas e muitas obras para nossa Joinville. A questão da pavimentação está aí, está bem clara, estamos acompanhando o desenvolvimento do trabalho das empreiteiras que estão aí, a questão dos tapas-buracos também, sai uma nova licitação agora e praticamente o mais rápido possível se resolve essa questão, que nós não podemos deixar que isso se prolonga, não podemos deixar. A cidade é linda, é bonita, Joinville, a maior cidade do estado sobre a violência. A maior cidade do estado de Santa Catarina, a maior cidade do estado de Santa Catarina, tem que ser bem cuidada, o trabalhador está aí, os recursos que entram através dos impostos, precisa ser retornado para o bem-estar da população. Então não podia dizer diferente que trabalhamos essas 2 semanas. Não peguei férias, fiquei aqui trabalhando. Se olhar no dia a dia e ver a minha entrada de manhã, todos os dias batendo cartão aqui, procurando fazer o meu papel. Vereador não tem férias. Vereador não foi eleito para ter férias. Ganhamos bem para que possamos continuar zelando pelo dinheiro público que as pessoas nos pagam. Então, por isso, eu queria mais uma vez dizer, trabalhamos bastante e vamos continuar trabalhando, que Joinville precisa. Obrigado, vereador Jaime. Concedo minha palavra por um tempo de até 3 minutos também da tribuna. Vou usar o tempo, uma questão de ordem, vereador James. Questão de ordem ao presidente desta casa. Senhor presidente, vereador James, nesse momento, colegas vereadores, colega vereadora Iracema no plenário, nesse momento, público presente, telespectador da TV Câmara, os nossos internautas, funcionários dessa Casa de Leis. Eu queria só uma questão de alegria
vereador James, para a cidade de Joinville esse final de semana, de tantas alegrias que foram compartilhadas aqui. E, vereador Iracema, às vezes a vida não é só de alegria, também a gente tem algumas tristezas, né? Nem tudo é como a gente pensa que deveria ser e acontecer. Mas, enfim, eu gostaria de parabenizar o jornalista, inclusive diretor dessa casa, o João Francisco, e também o jornalista Ari, o seu Ari dos Jornais dos Bairros, que foram homenageados como homens da imprensa. Foram 5 pessoas homenageadas no estado de Santa Catarina, na cidade de Chapecó, no final de semana que passou. E os 2 jornalistas, 50 anos de trabalho, o seu Ari, como é conhecido, e também o João Francisco, que é funcionário, diretor de comunicação dessa casa. E eu quero estender a eles, né, a nossa agenda não foi possível estar presente, justamente, vereador Pelé, pela atribuição do parlamentar, do vereador. O vereador, ele é vereador quase que se... Talvez não precisamos falar em 24 horas, Raulino, mas 18 horas nós somos vereadores, né? Nós sabemos disso. 18 horas por dia, mais ou menos, nós somos vereadores, tirando 6 horas de sono, ou às vezes só 5, né? Que somos porque moramos nas bases eleitorais, estamos à disposição da comunidade joinvilense. Mas, com a agenda apertada, tínhamos compromisso, era distante Chapecó, mas João Francisco e seu Ari. Tenho certeza que é a vontade de cada parlamentar de abraçá-los, vocês que nos ouvem com certeza pela rede social dessa casa nesse momento, mas parabéns. 50 anos dedicado, uma festa, um público de 500 pessoas, lá na cidade de Chapecó, pessoas da imprensa do estado de Santa Catarina e do Brasil, vocês merecem a homenagem que receberam lá. Falei com o João ainda há pouco, muito feliz, muito contente. Também vou visitar o senhor Ari essa semana para dar um abraço. Então, se sintam cidadão joinvilense, honrado, que levaram o nosso nome também a todo o estado. Para concluir, vereador James, mais um minutinho, 2. Mas eu vi bastante parlamentar falar aqui e eu fico contente porque a cidade de Joinville, no recesso parlamentar, nós, além de receber a maior festa da cidade de Joinville, por que a maior festa? Porque Joinville recebeu 9.600 bailarinos. E eu estive nesse momento, na agenda da presidência desse poder, representando o presidente junto com o Raulino, nós tivemos na posse dos hotéis, bares, restaurantes similares de nossa cidade, nesse também, sindicato, desculpa, isso, vereador Odílio, obrigado, sindicato, na posse do sindicato. E o sindicato ali, as pessoas que ali, vereador Roque, envolvidos, nos bares, hotéis, restaurantes e similares de nossa cidade, eu vi várias pessoas que lá falaram, Raulino, você estava lá, inclusive você estava representando o prefeito. Mas vereador Pelé, inclusive falaram da sua região, até porque estava lá o Paulinho do restaurante, estava o Polinese também. Vereador James, com orgulho de morar na Manchester catarinense, vereador Adilson, do pulmão de geração de negócio que o festival traz para essa população, para essa categoria. Mas isso não foi o Cláudio Aragão que falou, que está aqui todo dia na Câmara, fazendo política pública, não. A gente escutou isso do empresariado. Isso dá um grau de satisfação. Eu vi o vereador Maurício falando aqui da lote. Nós que trabalhamos muito para aprovar a lote, vereador James, porque isso gerou emprego e renda na nossa cidade. E vai gerar muito mais. E nesse momento que nós estávamos no recesso dessa casa, eu estive presente, Joinville recebeu a visita de 2 ministros. O ministro da Saúde, o senador Jorginho Melo, também esteve aqui o ministro da Cidadania, o ministro Terra, que veio trazer e colocar à disposição da cidade de Joinville
um parque poliesportivo e cultural para a cidade. Veio colocar à disposição, veio quase que oferecer, junto com o deputado Chiodini, mais deputados que estavam ali presentes, mas o Chiodini também me falou desse projeto, e o prefeito Udo rapidamente também entregou o documento, pedindo para que esse projeto, o governo federal vai fazer um em cada estado, e esse um que vai fazer, que faça na cidade de Joinville, porque aqui, vereador Iracema, é uma cidade de geração, emprego e renda. Assim como muito bem falou o vereador Roque sobre a UFSC, muito bem, estava lá hoje de manhã também, aquele parque, né, que era industrial e se tornou universitário também. Então, que alegria, que festividade dos 10 anos hoje, professor James, como é conhecido, hoje lá na UFSC também. Então, como disse o vereador Jaime, parou por 6 sessões o parlamento, 6 sessões, mas o que produzimos, vereador Jaime, o que essa casa produziu, né, o que organizamos, eu fiz 3 reuniões aqui na casa, com os funcionários da casa, 3 reuniões, para que nós possamos dar cada vez mais uma resposta para a comunidade joinvilense. O joinvilense, ele espera isso da Câmara de Vereadores. E os nossos vereadores, eu tenho falado isso na imprensa, eu falo na tribuna com muita tranquilidade. Nós somos gente de trabalho, nós somos gente que queremos o bem da cidade. O vereador Jaime amanhã já vai fazer uma audiência pública aqui, e assim a cidadania do vereador Odir vai fazer outra audiência. Isso é importante, o parlamento dando a resposta à sociedade. E com cada vez mais, com muita vontade de trabalhar. Hoje à tarde já tivemos uma reunião com a mesa diretora, com a nossa direção da Câmara, para que nós possamos, vereador Jaime, dar uma resposta ao joinvilense. O joinvilense quer a nossa resposta. E a Câmara de Joinville, eu me orgulho de ser vereador desse mandato. Fui do outro com muito trabalho. E como as bases, a maioria dos colegas vereadores aqui tem a sua base eleitoral, a gente corre e vereador James não consegue vencer as agendas. Então, eu quero cumprimentar todos os colegas vereadores, dar as boas-vindas. O debate é importante e que nós possamos cair no campo da discussão, deixarmos um pouco essa questão particular, às vezes até de citar o nome de um ou de outro, mas que nós possamos sempre pensar que, acima de tudo, nós somos responsáveis por 600 mil habitantes, esses 19 colegas aqui. E para onde a gente votar, disser o sim ou disser o não, pode ajudar muito a população, mas também pode deixar para trás alguns investimentos. Então, que nós possamos cada vez mais amadurecermos, crescermos no campo da discussão. Por isso eu quero parabenizar porque nós acompanhamos bem a vida de cada colega vereador e, na condição de presidente, eu vi a andança, a correria nossa nessas 6 sessões que não teve aqui, foi somente 6, né? A gente pensa que é tão longo, mas foi somente 6 sessões no recesso do parlamento. Mas que alegria, fico contente, fico feliz, recebemos o ministro, teve o deputado federal que também trazendo dinheiro aqui para Joinville, o senador Jorginho, já estou repetindo, mas o ministro da Saúde, nós acompanhamos ele, essa foi uma alegria para a cidade. O ministro da Saúde, ele deve de aportar na cidade, Raulino, nós acompanhamos a visita dele, o senhor está aqui representando, junto com o Jalmeio, o prefeito Udo, nesse momento, faz parte do governo. O vereador James, o ministro da Saúde, ele vai aportar em Joinville, por ele, e com conversa, e aí nós temos que cumprimentar o nosso prefeito, o prefeito Udo, por isso que eu usei a tribuna, nada mais, nada menos que nos próximos um ano e meio, 10 milhões direto do Ministério da Saúde, dinheiro a mais, para investimento na saúde. Vereador Jaime, meu horário está tempo quase esgotado, mas com a benevolência do presidente James, 1 minuto. Eu quero compartilhar do que Vossa Excelência estava pronunciando e dizendo das suas atividades, do seu trabalho. E quando eu disse nas visitas dos bairros que a gente visitou, na questão de saúde,
pessoal lá do BMVolt, com a unidade Isso. básica, estou feliz da vida. Demorou, mas hoje é realidade, vereador Odir. Uma unidade básica de saúde como aquela lá, aquela estrutura toda. Então o pessoal contente, nós visitamos para saber como é que estava a situação. Então é importante, né, essas atuações do vereador poder ver como é que está nos bairros na questão de saúde e outras questões. Então, parabenizar o governo por excelente trabalho e o ministro que esteve lá, né, que fez a inauguração lá junto com os senhores prefeito e também os vereadores e a comunidade geral. Obrigado, vereador Jaime. Obrigado, vereador James, pelo tempo aí cedido. Ok, vereador Cláudio Aragão, devolvo a condução desse parlamento a Vossa Senhoria. Como líder, vereador Odir Nunes. Senhor presidente, senhores vereadores, quero fazer aqui uma observação. Fico feliz quando o governo federal vem aqui e quer devolver alguma coisa para o município. Isso a gente tem que torcer. Mas eu espero que o recurso que vem aportar aqui não acabe com o mesmo destino ou projeto do que aconteceu com o Centro Poliesportivo do Floresta, que devolveram o dinheiro, os 100 milhões do PAC, que só gastaram 2.900, 2 milhões e 500, e também não adianta vir um recurso se não fizer as obras. Não fizer as obras. Mas, senhor presidente, espero que as obras de fato venham. Senhor presidente, não é do meu partido, mas eu quero fazer uma defesa do deputado Rodrigo Coelho. O coronel Armando e deputado federal foi muito infeliz nas suas colocações. Quando nós votamos para deputado, principalmente para representar e ter a unidade, representar a região e ter a unidade entre eles lá, eles começam a se degladiar. Em primeiro lugar, o deputado Armando, a hora que o senhor vir nesta casa, eu vou dizer, primeiro o senhor tem para falar do deputado Rodrigo Coelho, se ele quer disputar a eleição, e se ele vai disputar a eleição em Jaraguá, como se Jaraguá não tivesse pessoas tão eficientes quanto o deputado, o senhor primeiro por respeito ao trabalho que a família Coelho fez por Joinville. O senhor fica em Brasília a semana toda, não quer se incomodar com as pessoas? Então, o senhor foi muito infeliz. E quem trabalha por exclusão, a exemplo do senhor, e principalmente expor companheiro de casa legislativa é, no mínimo, uma arrogância, que não se espera nada mais de você, o comandante, o coronel. O senhor tem que se despir um pouco do vestimento de coronel, respeitar um pouco o passado das pessoas. Rodrigo Coelho viu a prática de desonestidade do João Coelho Neto? Nunca. Muito pelo contrário, lutou por essa cidade. Lutou. Nunca viu o Rodrigo Coelho, foi vice-prefeito, presidente da Fundação Cultural, que fez um grande trabalho. Então, coronel, nós votamos, a população votou para vocês terem uma unanimidade. Agora, essas questões, tornar público e jogar o nome assim, não é assim, coronel. Mas eu gosto de fazer questionamento quando ele está aqui. O senhor foi muito infeliz. O Rodrigo Coelho merece todo o respeito, não é do meu partido. Não é do meu partido. Talvez é porque o Rodrigo Coelho está se despontando como o possível prefeito dessa cidade. Então, coronel, nem o senhor vai indicar
o candidato a prefeito, porque já há uma determinação do governador, e o governador que vai dizer quem vai ser o candidato do PSL aqui. Então, perde um pouquinho a arrogância, o senhor não está mais no vestimento de coronel. O senhor agora tem que ouvir as pessoas, os reclames da pessoa. O Rodrigo Coelho, não dê bola, porque enquanto os cães latem, a caravana vai passando, o senhor vai sedimentando o seu caminho para ser prefeito desta cidade. Não se admite, e é inadmissível, nunca ouvi o Luiz Henrique, Tebaldi, Carlito e os outros deputados, saudoso Jeová Amarante, fazer ofensas aos seus colegas de Congresso. Ele disse que se o... Mas aí o pessoal lá de casa, mas eu vou lhe dizer, ele disse que o Rodrigo, Richard, eu vou dizer que ele disse que se o Coelho quer ser candidato, ele que vai se candidatar lá por Jaraguá do Sul, né? Então, o deputado, um pouquinho de humildade, o senhor, porque é a primeira eleição, a segunda eleição, o senhor acha que vai ser fácil? Então, não trabalha por exclusão, coronel. O senhor se... Conclua, vereador. Para concluir, o senhor tem que despir-se um pouquinho da farda. O senhor agora tem que ouvir as pessoas. Antes o senhor dava ordens, agora o senhor tem que receber ordens. Então, coronel, o respeito às pessoas que fizeram algo por essa cidade tem que ser respeitado. O respeito é o mínimo que se deve ter, principalmente quando são da mesma base eleitoral. Pauta regimental, artigo 144 do Regimento Interno. Não consta o projeto na pauta regimental. Grande expediente, artigo 127, 140 do Regimento Interno, matéria da ordem do dia. Informo com base no artigo 128 do Regimento Interno que nenhum vereador ou vereadora poderá se ausentar-se do plenário, tendo em vista que iniciamos a ordem do dia. Em discussão e votação, os trabalhos das senhoras e dos senhores vereadores. Requerimento, pedido de informação, moções. Requerimento 193, 2019. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, vereador abaixo-assinado, em conformidade com o artigo 221 do Regimento Interno desta Casa, vem requerer a Vossa Excelência a aprovação do plenário, referência à deliberação da moção número 278 de 2019. Gabinete Parlamentar, vereador Adilson Girardi. Em discussão, o requerimento. Não havendo votação, está aprovado. São o vereador James Schroeder que faça a leitura da emenda da moção 278 de 2019. A moção 278/2019 parabeniza o Conselho de Associações do bairro Vila Nova, todas as associações de moradores do bairro Vila Nova, bem como todos os moradores do bairro Vila Nova, pelo aniversário de 153 anos de existência do bairro, comemorado no dia 5 de julho de 2019, bem como parabeniza e aplaude o Conselho das Associações do Vila Nova e todas as associações de moradores do bairro Vila Nova, pela organização dos festejos de comemoração do aniversário, que foram realizados no dia 4 de agosto de 2019, no SESC, com ampla programação, oferecendo gastronomia típica da região e apresentações culturais, reunindo as comemorações mais tradicionais do bairro e incentivando a integração da comunidade rural e urbana, conservando a cultura da região rural de Joinville e mostrando a sua potencialidade. Está lido, senhor presidente. Obrigado, vereador James Schroeder. Em discussão, a moção 278 de 2019. Vereador Maurício Peixe. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, rapidamente, só para parabenizar o bairro Vila Nova, 153 anos de existência, e toda a equipe lá dos conselhos, ou do conselho do Cavim, está aqui o Eupídio, que faz parte lá, a Terezinha, que é a minha assessora, também faz parte,
Adilson Girardi, que é vereador, que mora no bairro Vila Nova. Nós estivemos lá, eu estive lá nesse final de semana, nesse domingo, prestigiando e conversando com muitas pessoas lá do bairro Vila Nova. Então, parabéns aí, vereador Adilson, pela moção. E aquele bairro valioso, né? O bairro Vila Nova é um bairro que mora no coração, principalmente meu, porque eu sou de Guaramirim. E antigamente, para vir de Guaramirim até Joinville era o maior sacrifício que tinha, porque não tinha ainda a 280, só vinha ou de trem ou vinha pela rodovia do Arroz, né? Que hoje está pavimentada. E era um trabalho muito grande. O primeiro acesso que nós tínhamos a Joinville era o bairro Vila Nova. Então, quando a gente chegava ali no Bauman, no posto Bauman, no Bauman a gente estava vendo que chegava em Joinville, né? Estava chegando em Joinville. E de lá para cá, o Vila Nova se transformou. Hoje, Vila Nova, se não me engano, aí tem, vereador Adilson, perto de 30 mil habitantes quase já, né? E crescendo cada vez mais, crescendo, desenvolvendo, e é um povo realmente de trabalho. Tem a área rural, que é muito valiosa, principalmente na produção do arroz. Tem empresas lá, inclusive o Arroz Vila Nova, que é muito conhecido, e tantas outras empresas que hoje dão aí a condição de Vila Nova ser praticamente uma cidade. Com 30 mil habitantes aí, eu acho que ela ficaria tranquilamente entre as 50, 60 cidades mais populosa de Santa Catarina. Então, não queremos separar Vila Nova de Joinville, não é isso, mas com certeza é um bairro muito querido e que sempre tem uma atenção que merece, né? Então, parabéns aí a todos os moradores lá do bairro Vila Nova. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Maurício Peixe. Ainda em discussão, a moção 278/2019. Não havendo votação, está aprovado. Requerimento 196/2019. O vereador abaixo-assinado, em conformidade com o artigo 103 e 118 do Regimento Interno, vem requerer a Vossa Excelência a realização da sessão especial homenagem ao Grupo de Resgate Montanha, o RGM, pelos 5 anos de fundação. O Grupo de Resgate em Montanha, o RGM, foi criado oficialmente para a atuação da operação de resgates, montanhas, aéreo, remotas da região de Joinville, GRM. Está vinculado à Defesa Civil de Joinville, objetivo de apoiar os órgãos em resposta à Defesa Civil, Polícia Militar, Bombeiro, dentre outras. Em discussão, o requerimento, não havendo em votação. Requerimento 196/2019, da autoria do vereador Cláudio Aragão. Está aprovado. Requerimento 197/2019, excelentíssimo senhor presidente, o vereador abaixo-assinado, em conformidade com o artigo 221 do Regimento Interno desta Casa, vem requerer a Vossa Excelência, após a aprovação no plenário, preferência para a deliberação da moção 264/2019. Gabinete do Parlamentar, o vereador Adilson Girardi. Em discussão, requerimento, não havendo votação. Está aprovado. Uma questão de ordem regimental para o vereador Odir Nunes. Senhor presidente, eu faço o requerimento verbal para a retirada do requerimento 208 e o requerimento 198 por ter perdido o objeto. Obrigado, senhor presidente. Moção 264/2019. A Câmara de Vereadores de Joinville, aprovando a moção do vereador Adilson Girardi, solidariedade, apela ao chefe do Executivo Municipal, prefeito Udo Deller, do secretário municipal de Saúde, Jean Rodrigues da Silva, que envie esforço a fim de obter, junto ao Ministério da Saúde, mais vacinas da Previdência contra a HN1, a influenza. A serem disponibilidade na rede municipal de saúde, a vacinação, comunidade joinvilense, haja vista que o grande índice de surto HN1 na região, bem como o encerramento do estoque da vacina no município de Joinville. Gabinete do Parlamentar, vereador Adilson Girardi. Em discussão, moção. Não havendo discussão, vereador Odir Nunes, por um tempo de até 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras vereadores e senhores vereadores. Vereador Maurício, nós temos acompanhado, e vocês ainda da Comissão de Saúde, acompanhado muito, vereadora Tânia, a questão da vacinação da população. Se não vejamos, vereador Iracema, essa juventude que aí está, as pessoas talvez com menos de 30 anos, nunca viram o sarampo. Não é verdade? Eu tive sarampo quando era pequeno, muitas pessoas, porque naquela época ainda não se tinha um mecanismo e a oportunidade que hoje a sociedade dá à sociedade mesma, porque os medicamentos são oriundos dos recursos que são providos pela sociedade. E agora, há 38 anos, estava erradicado o problema do sarampo no Brasil, pois agora temos tido caso, vereador Pelé. Lá, Vossa Excelência, quando morava lá, nos rincões do Paraná, quantas pessoas, não é verdade, eram atingidas pelo sarampo. E agora parece que por não ter tido mais o sarampo, muitas mães deixaram de levar as crianças para vacinar. Basta olhar os dados aí, vereador Richard, que a gente vai perceber que o Estado coloca à disposição das pessoas e as pessoas não vão nos postos de saúde. Lá em Piraberaba, o pessoal também não ia nos postos sobre a febre amarela. Foi eles terem recebido a notícia que ali próximo havia ocorrido a morte de um macaco. Aquilo encheu o ambulatório, filas, isso e aquilo. Nós temos que fazer isso com consciência. Nós temos que ir lá, professor Trigo, ir lá, as mães têm que ter a consciência da importância. Quantas pessoas que nós vimos aí com alguns sinais de deficiência por causa da meningite. E hoje, vereador, o Estado coloca à disposição e às vezes as pessoas, o secretário Raulino não aproveita essa situação. Então eu quero dizer que a influenza também, talvez é o que menos tem tido procura nos postos de vacinação. Então é necessário, a prefeitura já fez, eu aqui tenho que falar, porque a prefeitura, vereador Rodrigo, fez grandes campanhas para a vacinação, inclusive abrindo os postos de saúde aos sábados, para que a população vá lá se vacinar, porque isso é bom para a pessoa, é bom para a sociedade, porque quanto custa uma pessoa que contrai uma dessas doenças para a família, para a pessoa e para a sociedade. Então eu quero parabenizar o vereador Adilson Girardi, tem que colocar essas vacinas, mas a população tem que aderir ao movimento. Quanto custa? Veja, senhores, há 2 ou 3 sábados atrás, o posto funcionou. Os postos funcionaram. Há postos que não teve mais do que 60 pessoas, com todo um contingente de funcionários que a prefeitura coloca à disposição, e as pessoas não foram. Quanto custa isso para a sociedade? Então, a pessoa não pode dizer que o Estado não colocou à disposição dela. O resultado, senhor presidente, da vacinação. Parece que eles esperam só quando o outro morrer, aí eu vou me vacinar. Isso é falta de consciência.
Por isso, vereador Facchini, aquele seu projeto, que quando a criança vai ser matriculada, tem que apresentar a carteirinha de vacinação, claro que não se pode não aceitar, mas que a diretora tem que comunicar o conselho tutelar, porque a criança não tem poder de decisão. Por isso a importância de se aprovar aquele projeto seu aqui nesta casa, que vai aumentar significativamente a ação da vacinação. Obrigado, vereador Odir. Continua a discussão, a moção. Não havendo, em votação. Está aprovado. Requerimento 201/2019. O vereador abaixo-assinado, em conformidade com o artigo 103.4b, 118 do Regimento Interno, vem requerer a Vossa Excelência a realização especial, sessão homenagem ao Supermercado Vitorino. Vereador Rodrigo Facchini, em discussão, requerimento. Não havendo, em votação, requerimento. Está aprovado. Requerimento 209/2019. O vereador abaixo-assinado, em conformidade com o artigo 103 e 118 do Regimento Interno, vem requerer a Vossa Excelência a realização da sessão especial homenagem à Semana Farroupilha, dia 18 de setembro de 2019. Autor do requerimento, o vereador Jean Xereda. Em discussão, requerimento não havendo em votação. Está aprovado. Requerimento 210/2019. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador abaixo-assinado, em conformidade com o artigo 221 do Regimento Interno desta Casa, vem requerer a Vossa Excelência, após a aprovação no plenário, a preferência de discussão e deliberação à moção 302/2019. Vereador Adilson Girardi, em discussão, requerimento. Não havendo em votação, está aprovado. Moção número 302/2019. A Câmara de Vereadores, aprovada a moção do vereador Adilson Girardi, apela ao chefe do Executivo, Prefeitura Deller, para a Secretaria da Assistência Social, Wagner Ferreira de Oliveira, que evidem esforços no sentido de disponibilizar espaço público com ginásio Abel Schultz, no município, da outras providências para abrigar morador de rua nas noites frias do inverno. Gabinete do Parlamentar, vereador Adilson Girardi, em discussão, requerimento. Peço aos colegas vereadores que estão no gabinete que possam retornar ao plenário dessa casa, tendo em vista que iniciamos a ordem do dia. Requerimento em discussão. O vereador Facchini com a palavra. Moção, perdão, vereador, a moção. Senhor presidente, quero cumprimentar os colegas vereadores e vereadoras, ao público aqui presente, aos que nos acompanham pela TV Câmara. Eu penso que a moção que estamos nesse momento apreciando, moção essa do vereador Adilson Girardi, ela tem sim uma importância muito grande. Afinal de contas, ela trata daquele cidadão que, lamentavelmente, não tem cidadania, que está excluído da sociedade, aquele cidadão que está em situação de rua, vereador Pelé. Já foi, inclusive, eu acho que apresentado pelo vereador Natanael Jordão, dias atrás, ou verbalizado aqui nessa tribuna, que é justamente o município, a municipalidade, a prefeitura, abrir as portas de um ginásio, né, que está ocioso, para dar aquilo que é primário, é mínimo,
para dar abrigo ao cidadão em condição de rua. Perfeito, eu acho que isso é um ato de amor ao próximo, é um ato de cidadania, porém, não resolve o problema. Não é simplesmente abrindo as portas de um ginásio e abrigando essas pessoas que nós vamos garantir cidadania a esse cidadão, que nós vamos garantir, inclusive, segurança ao cidadão joinvilense. Então, essa tribuna já foi palanque de várias das discussões. Essa casa já teve a responsabilidade de tratar esse assunto. O vereador Maurício Peixer, por várias as vezes, levantou essa temática. Eu já também fiz algumas intervenções e é necessário que, vez por todas, a Secretaria de Assistência Social possa responder, não somente à Casa Legislativa, mas à cidade de Joinville, acerca desse assunto. Nós sabemos que o Centro Pop hoje tem aí 300 cadastros. E nós também sabemos que Joinville hoje conta com mais de 1.000 pessoas em situação de moradia de rua. Agora, nós não sabemos quem são essas pessoas. Não existe um cadastro sequer para que nós possamos ter a clareza, para que nós possamos ter a visibilidade, poder perceber quem são essas pessoas. Eu já falei em outros momentos, nós partimos do princípio que somos todos iguais. Agora, nós precisamos saber, sim, vereador Odir, quem é esse indivíduo? Qual é a sua história pregressa? Se da onde ele vem, ele praticou algum crime? Por que ele está em situação de moradia de rua? Se ele é usuário de entorpecente? Se ele já praticou algum atentado contra a mulher? Nós precisamos ter essa clareza. Afinal de contas, estão por todas as esquinas as ruas e algumas das vezes, inclusive, colocando em risco a integridade física e moral de quem aqui vive. Então, colegas vereadores, vamos, obviamente, aprovar essa moção que apela ao Executivo, que apela ao prefeito, que apela ao secretário Wagner, mas com a certeza que não é simplesmente abrir as portas de um ginásio. Isso é o mínimo. Isso é... Ninguém deixa um cachorro passar fome. Agora, a sociedade, a nossa sociedade permite conviver com mais de 1.000 pessoas em situação de rua, sem ter uma política pública que possa oferecer mais dignidade a esse ser humano. Vereador Odir. Obrigado, vereador Facchini. Eu gosto muito de assistir a Globo News. Esses dias estava tendo uma discussão entre os sociólogos, com economistas e etc. E para encobertar a situação, denominaram moradores de rua, né? Não é morador de rua, morador é aquele que tem um teto para se abrigar, né? Mas para tampar, eles não, eu sou morador de rua, né? Então, e isso não é porque no Brasil está assim, que nós vamos deixar isso acontecer na nossa cidade. Aliás, hoje venho, presidente Cláudio Aragão, pela rua Otto Cardéfio, e quando passa ali você se depara com aquela situação daquelas pessoas. Agora querem fazer um levantamento. Quando faz o levantamento, o Zezinho que estava hoje não vai estar mais amanhã. Quem ter é uma política pública efetiva para o cidadão. Não é só dar a ele cobertor, dar a ele o ginásio, isso é temporário. O que nós temos que ter é algo consistente, permanente. Então, parabéns ao vereador Adilson Girardi, já fomos aqui, o vereador Maurício levantou, eu levantei para abertura, o vereador Jordão, agora o vereador Adilson Girardi, eu não sei porque, talvez é porque nós somos da oposição, pedimos e o prefeito assim não atendeu. Mas, secretário Wagner, o senhor devia passar uma noite lá na pele, o que é ser um morador de rua. Obrigado, presidente. Só para finalizar, vereador Odir, e fazer aqui esse registro, nós sabemos o frio que fez o último final de semana. Aliás, nós que aqui estamos, todos
todos podemos contar com um acolchoado, com um teto, uma família, com o calor do abrigo físico e com o calor do abrigo humano. Esse cidadão que está ali, ele não teve essa mesma sorte que a nossa. E, lamentavelmente, a nossa cidade, a maior catarinense, aquela que nós nos orgulhamos, também não teve a sensibilidade de abrir as portas de um ginásio para abrigar essa pessoa que está em situação de rua. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Rodrigo Facchini. Continua a discussão. Não havendo votação, a moção 302/19. Os vereadores concordaram pela como estão, os contrários manifestam. Está aprovado. Encerramento da sessão, agradecendo a Deus as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, servidores desse Poder Legislativo, profissionais de comunicação social, público presente, o telespectador que nos acompanha pela TV, declara encerrada. A presente sessão ordinária convoca as senhoras vereadoras e os senhores vereadores para a sessão ordinária a ser realizada em 6 de agosto de 2019, terça-feira, às 17 horas no plenário dessa casa. A sessão está encerrada.